Atos 16, verso 14. Vamos ler. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amém? Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 14, ele diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele estava querendo dizer que a cidade edificada, ela tem muita iluminação. E você vê a distância, né? Infelizmente, Jesus estava desejando que todo crente fosse assim, que desse para ver o brilho de longe. Mas nós sabemos que, em vez de ser uma grande luz que brilha, parece que alguns irmãos estão virando um LEDzinho quase que apagado. E isso é difícil. Uma vez eu vi um vídeo de uma pessoa tirando o tatu da cova, né? Uma situação complicada. Ele enfiava o braço e cavava, e aquele tatu grande entrava na profundidade. Parece que Jesus, ele tem a mesma dificuldade de tirar crente do esconderijo, como pessoas têm de tirar tatu da cova. Jesus, ele se esforçou. Eu coloco essa ilustração para mostrar como que até Jesus se esforçou com seus discípulos para que eles fossem tudo aquilo que Deus realmente desejava deles e que acreditava que eles poderiam ser. A Bíblia vai nos dizer que no primeiro dia da semana, Mateus capítulo 28, Maria Madalena vai no túmulo logo cedo. O primeiro dia da semana era domingo. E ela agora encontra o túmulo vazio. E ela vai voltar, ela vai encontrar Jesus. E Jesus vai falar: volta, fala para Pedro e para os discípulos que eu ressuscitei. Aquela mulher, junto com as outras mulheres que estavam acompanhando Maria Madalena, ela se alegra e penso eu que ela foi o mais rápido que ela podia, do túmulo aonde os discípulos estavam. Chegando lá, ela vai realmente falar para Pedro, para os discípulos que ali estão: olha, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus não está mais no túmulo, está vazio. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles homens não acreditaram nela. Não tiveram a fé necessária para acreditar na mensagem que ela estava levando da ressurreição de Cristo. É verdade que o texto em João capítulo 20 vai nos dizer um pouco mais sobre essa situação. O texto vai dizer: ao cair da tarde daquele dia, no primeiro dia da semana, estavam trancadas as portas os discípulos, escondidos dentro de casa, com medo dos judeus. Porque os judeus haviam acabado de, através do poder de Roma, crucificar a Cristo. Então, aonde está Pedro, aonde está Tomé, aonde está João, aonde está esse povo todo? Dentro de uma casa, escondido, com medo da liderança judaica. Porque eles ficaram pensando: assim como fizeram com Jesus, agora é a nossa hora, né? Assim como mataram Jesus, assim vão matar também. Mas mal eles sabiam que Jesus não estava mais no túmulo. E aqueles homens estavam ali. E independente deles estarem trancados dentro de uma casa com medo, não era para isso que Jesus havia chamado eles, mas assim eles estavam, né? Eu não sei o que eles iam fazer. Jesus quebrando todo o protocolo. Jesus agora, ele fica imaginando num ímpeto, ele atravessa a parede, não sei como ele fez,
mas de repente ele aparece no meio daquele local, no meio daquela sala, daquela casa fechada, trancada. A Bíblia é bem clara em João 20 que estava trancada a porta e eles estavam com medo dos judeus, eles estavam temerosos com os judeus, independente do que eles sentiam, independente do que estava acontecendo do lado de fora. Jesus, ele aparece no meio daquele local e fala: Pai seja convosco. Imagina, Jesus aparecendo e falando assim: Pai seja convosco. Aqueles homens ali devem ter tomado um susto. Se não estavam acreditando em Maria, agora eles estão vendo Jesus. E Jesus aparece falando para ele: paz seja convosco. E o texto diz que Jesus continua um determinado tempo ali. O que Jesus estava pregando para aqueles homens? O que Jesus estava falando para aqueles homens? Marcos capítulo 16, verso 15, vai contar um pedacinho da conversa. Diz que Jesus fica com eles, come com eles. Ali no primeiro momento não estava Tomé, mas estavam os discípulos. E Jesus aparece e traz um ânimo para aqueles homens. E Marcos capítulo 16 vai contar que Jesus começa a falar com aqueles homens: olha, vocês vão e preguem o evangelho. Saiam daqui, preguem o evangelho. E esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Vocês colocarão a mão nos enfermos, eles serão curados. E vocês vão expulsar demônios, os demônios vão sair, as pessoas vão ser libertas. Então Jesus, Marcos, ele conta um pouco daquilo que Jesus está falando dentro daquela casa de homens que eram acostumados a enfrentar mar, enfrentar tempestade, porque a maior deles era pescadores. E agora eles estão com medo dos judeus e Jesus passa ali e vai ter aquela conversa com ele, aquela aparição maravilhosa dele. Imagina você dentro da sua casa, o próprio Senhor Jesus aparecendo. Você está com medo do Covid, está com medo do desemprego, e de repente você olha assim, você vê a imagem de um anjo, buf, na sua frente. Eu cairia, acho que duro, ele ia ter que me ressuscitar, né? Mas tem gente que é mais forte que eu, imagino que conversaria com o anjo. E o anjo fala assim: não, tu não vai morrer, rapaz, não preocupa, porque eu estou falando para vocês ir. Se vocês forem morrer, eu já levava vocês aqui para o céu. Mas eu estou dizendo: vão pregar o evangelho, e vocês vão ver milagre acontecendo. Sai deste local e vão pregar o evangelho. Imagina, se você estivesse lá, o que você faria? Fique imaginando. Se você estivesse lá, o que você faria? Eu creio que você está falando imediatamente, minha fé teria sido restaurada, meu ânimo restaurado, eu teria saído, aberto aquela porta e ido naquele mesmo momento, mas não foi isso que aconteceu. O texto vai dizer que 8 dias depois, 8 dias, Jesus aparece para eles, conversa com eles, se mostra para eles. 8 dias depois, Jesus aparecia aonde? Na sinagoga? Não. No meio de Jerusalém? Não. Vai aparecer onde estão os discípulos. É igual eu falo que é difícil tirar tatu da cova. É a mesma coisa de tirar crente da caverna. Elias, o que está fazendo aí, Elias? Elias, sai da caverna, caverna não é teu lugar, Elias. Elias, eu tenho um projeto da tua vida. Tirar crente de caverna, irmão, até Jesus teve dificuldade. 8 dias depois, você falaria para mim, eu creio que você está pensando: nossa, se acontecesse isso na minha vida, eu teria a fé restaurada, eu estaria bombando aí, estaria fazendo a obra de Deus. Quem estava lá era João, quem estava lá era Tiago, quem estava lá era Pedro, Natanael, quem estava lá eram esses homens que Jesus escolheu. Mas 8 dias depois, aonde que eles estão? O texto vai dizer que estão reunidos na mesma casa, de portas trancadas. Novamente, de portas trancadas, com medo, escondidos. E Jesus vai aparecer de novo para eles e vai falar para eles novamente: paz seja convosco. Acho que Jesus já devia chegar lá e falar: homens de pouca fé. Rapaz, esse nosso Jesus, ele é amoroso, ele é paciente com a gente. Tem gente que está na caverna e Jesus está sendo paciente 1 ano, paciente 2 anos, paciente 3 anos. Deus, você continua na caverna e Deus está falando: caverna não é teu lugar, sai que eu vou fazer grandes coisas através da tua vida. Aleluia, quem crê nisso, levanta a mão e dê um glória a Deus. Amém? Aí aparece quem não estava na primeira vez, Tomé. Tomé, feliz aqueles que creram e nunca viram. Esse povo aqui está vendo e não está crendo.
Feliz vai ser o pessoal lá de Umas, daqui 2000 anos na frente, 2020 anos. Eles não me viram, mas estão crentes, estão dando glória a Deus e não estão na caverna. Tem Covid, mas não estão na caverna. Tem tribulação, mas não estão na caverna, não estão escondidos, não estão com medo. O que eles estão fazendo? Estão pregando, evangelizando, dando glória ao meu Pai. Aleluia! Vocês são homens de pequena fé. Tomé, vem cá. Põe a mão aqui. Você não falou que só ia acreditar se colocasse o dedo na minha chaga? Não, já. Aí quer pular fora. Pensa numa crentalhada no dia do juízo que vai querer pular fora. Não, Senhor, não era bem assim, não. Era. Eu lembro, Senhor, como é que o Senhor sabe? Eu falei isso, nem lá o Senhor estava. Eu estava, assim como eu estou no meio da igreja hoje à noite, tem gente que acha que eu não estou, mas eu estou. Tem acha que eu não passei, mas eu passei no meio da igreja. Tem gente que acha que o glória não sobe, mas o glória sobe, aleluia. Senhor, como é que o Senhor está? Não, eu ouvi o que você disse. Estava dentro de casa de porta fechada, mas Jesus está ouvindo o que, que você está dizendo. Está de porta fechada dentro de casa, mas Jesus está vendo o que você está fazendo. Tomé, vem cá, põe aqui. Não falou que era lá? Olha aqui, ó, onde me furaram. Põe um dedinho aqui, coloca aqui a mão. Aí, Tomé agora vai voltar a ser um crente. Mais ou menos, não é aquele crente que Jesus queria ainda não. Lembra que eu comecei falando que tirar a tatu da cova é difícil? Já tentou? Eu nunca tentei. Me falaram e eu vi no vídeo que é muito difícil. Tirar crente da caverna, irmão, é mais difícil ainda. Crente da depressão, depressão, morrer. Irmão, morrer já passou da morte para a vida. Tu vai para o céu. Se é crente verdadeiro, se é crente fiel, tu vai entrar na rua de ouro, tu vai estar lá na mansão celestial. Irmão, nós já passamos da morte para a vida, aleluia! Que negócio de depressão, que negócio de caverna. Ah, eu estou com medo, estou tomando todas as precauções, mas eu creio que Jesus me guardou ontem, me guarda hoje, vai me guardar. E se eu partir, vai ser o dia que Ele me chamar, que Ele te chamar. Enquanto isso, eu dando glória a Ele, aleluia. Mas não é fácil tratar com a natureza humana. Jesus, apesar de ter todo o poder, Ele não trata com o ser humano, Ele não te obriga a dar glória, Ele não te obriga a você chorar, Ele não te obriga a você falar para Ele, obrigado, Jesus, a ser grato, Ele não te obriga a dizimar, Ele não te obriga a nada. Ele mostra o caminho para você, dizendo, ó, este é o caminho da salvação, é estreito, apertado, se você quiser entrar, você vai chegar num local maravilhoso, mas se não quiser, a escolha é sua. Nós temos a escolha. Jesus aparece a primeira vez para os discípulos, fala com eles, se mostra para eles, aparece a segunda vez, fala com eles, se mostra para eles, come com eles, prega para eles, e daqui a pouco a Bíblia diz, depois disso, o que? João vai escrever que depois da segunda vez que Jesus está se mostrando para os discípulos. Então João é engraçado que ele vai escrever, depois disso, depois de Jesus ter aparecido, está reunido os discípulos. E Jesus havia pregado, irmã, quer vitória? Saia da caverna e vai pregar o evangelho. Quer vitória? Prega para o teu marido. Quer vitória? Prega para a tua avó. Quer vitória? Ora pelo doente que você vai ver o testemunho dele ser curado. Quer vitória? Você coloca a mão no endemoniado, ele vai ser liberto. Quer vitória? Vai fazer isso. Enquanto você está fazendo isso, buscando o reino de Deus, eu estou cuidando de você no meio deste Covid, no meio dessa dificuldade, no meio dessa tribulação. Eu estou cuidando de vós, aleluia! Mas ser humano, irmão, é difícil. Quem estava lá? Pedro. Quem estava lá? João. Quem estava lá? Tiago. Quem estava lá? Bartolomeu. Quem estava lá? Tomé. Quem estava lá? Os discípulos de Jesus. Agora o texto diz, depois disto, estão os discípulos reunidos aonde? Em casa, na mesma casa, com as portas trancadas, à noite. O texto diz, noite, tá? Início da noite, final da tarde, início da noite. Aí Pedrão tem uma grande ideia. Tem que tomar cuidado com esses irmãos, quando eles têm uma grande ideia, viu? Pedrão vai falar assim, tive uma ideia, vou pescar. Aí os outros, né? Nós estamos aqui escondidos já tem tanto tempo, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Aí para eles pescavam de noite. Então eles disseram assim, vamos pescar. Aí o texto vai dizer que aquele Natanael, Tomé, Pedro, Tiago e João, tudo entraram na de Pedro. Né? Todos eles entraram na de Pedro. Vamos pescar com você também. O texto diz que eles foram lá no mar de Tiberíades e foram pescar. Passaram a noite inteira pescando. A noite inteira pescando.
Não pescaram de dia, pescaram de noite, porque estavam com medo dos judeus ainda. Aí, tendo passado a noite inteira, o texto diz o seguinte, que não pegaram nada. Sabe quem é que estava na praia? Eu acho que rindo, dando uma olhada assim, falando assim, quando é que esse povo vai aprender? Que é trabalhando para mim que dá peixe, irmão. É trabalhando para mim que vai multiplicar. É trabalhando, é sendo fiel para mim que eu multiplico o celeiro. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9, o Deus que deu semente é poderoso para multiplicar a sementeira. Vai trabalhar para Ele. Deus, Ele não erra, igreja. Deus, Ele não erra. Só que tem gente que está parecendo tatu, está escondido, está com medo. E Deus não vai obrigar, não vai pegar com a força dele, não. Estão lá trabalhando. Eu fico imaginando Jesus à noite, imagina a cena. Apareceu para eles uma noite, apareceu para eles outra tarde, ficou com eles um dia, uma tarde inteira, outra tarde inteira. Agora estão lá, pescando, e Jesus só olhando. E ele bate rede, puxa rede, bate rede, puxa rede, bate rede, puxa rede. Sabe por que isso tudo? Porque quando está fora da vontade de Deus, irmão, tu vai bater rede e puxar rede, até entender que você vai ter vitória no caminho do Senhor. Até você compreender, enquanto não estiver fazendo a vontade do Senhor, irmão, a tua rede não vai vir. Tem gente passando dificuldade. E quem é que está na praia? Jesus, aonde o Senhor está? Estou do teu ladinho, mas você não está jogando a rede no lugar certo. De manhã, apareceu de manhã, já cansado, sofrido, eles tudo com sono. Aí Jesus ainda faz tem peixe aí? Tem peixe aí? Senhor, a noite inteira trabalhamos, não deu em nada. Por que não deu em nada? A gente é bom pescador, mas nós oramos pouco, jejuamos pouco, saímos da vontade do Senhor. O Senhor apareceu 2 vezes e diz assim, ide pregar o evangelho que a rede vem cheia. Eu cuidarei de vós. Mas em vez disso, está preocupado só com o quê? Com a rede cheia. E aí vem a decepção que a rede chega vazia. Mas Jesus falou assim, quer ver que eu vou dar a direção para você? Joga do lado direito. Mas Senhor, uma hora dessa não dá peixe. Uma hora dessa não tem jeito, nós pescamos aqui a noite inteira neste lugar, não deu uma piabinha, falando assim, a diferença, meu irmão, é que quem joga a rede na direção de Deus, colhe fruto, está entendendo? Colhe fruto, não colhe fruto pelo teu esforço, colhe fruto pelo milagre de Deus, não colhe fruto porque você é especialista numa área, porque você pode ser um bom médico e o câncer ainda não tem cura, mas quando você põe a mão no canceroso ele é curado, foi porque Jesus estava falando, eu sou Deus, lance a rede ao lado direito do barco e achareis, aleluia. E os discípulos agora começam a ficar mais crentes. É depois desse momento que os discípulos começam a tomar jeito. Aí Jesus vai perguntar, Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Não é para você pescar não, Pedro. Pedro, faz isso não, que não vai dar certo para a tua vida. Deus está falando, não tem coisa que tu não faz não, que não vai dar certo para a tua vida. Isso é vida passada, irmão. Não volta para trás naquilo que é vida passada não, que vai dar problema. Nós vivemos uma novidade de vida. Quem está entendendo o recado, diga amém. Amém? Aí os discípulos agora estão mais animados, estão mais dispostos. Começou a aprender, entrar no eixo. Aí o texto vai dizer agora em Lucas capítulo 24 que Jesus está indo para o céu. Quando Jesus está indo para o céu, o texto diz em João que muitas outras coisas, muitos outros sinais, muitos outros prodígios poderiam ter sido escritos, que não se caberiam em todos os livros. Mas esses que foram escritos para que tu saibais que Jesus é o Filho de Deus. Então, muitos milagres Jesus fez. E quem estava vendo os milagres? Os discípulos. Quem estava do lado? Os discípulos. Aí Jesus, na hora que está sendo levado ao céu, ele vai dizer para os discípulos, tá? Jesus passa 40 dias com seus discípulos aqui na terra, aparece para eles, aparece para outras pessoas, ministra ao coração dos discípulos mais de uma vez, como eu já preguei. Agora, 40 dias depois, Jesus está indo embora. Jesus está sendo levado aos céus, tá? Está subindo uma nuvem. Aí Jesus fala assim, vós sois as minhas testemunhas. Testemunha de quê? Que eu cuido de quem ora,
que eu cuido de quem jejua, que eu cuido de quem é fiel, que eu multiplico o pão, eu multiplico o peixe, eu levanto o paralítico, eu levanto o doente, eu dou vista ao cego, eu dou audição ao surdo, eu sou Deus. Vocês já viram morto ressuscitar, e quando vocês estavam lá temerosos, quem apareceu? Apareci no meio de vocês para saber que vocês não estão sozinhos. Quando Tomé teve dúvida, eu apareci sabendo que até o que ele falava nas escondidas, as claras serão reveladas. Eu sou Deus da vida de vocês. Vocês são testemunhas. Vira para a pessoa que está ao teu lado, mesmo de máscara, e diz: você é testemunha de Jesus. Amém? Aí Jesus vira, olha como é. Lembra que eu falei que é difícil tirar um crente da caverna? Elias, sai da caverna. Teu milagre não vai acontecer dentro da caverna não, filha. Pastor, mas eu oro pelaquela causa, já está na caverna, está orando no lugar errado. Pastor, mas eu sou crente de verdade. Eu sei que você é crente, mas está orando no lugar errado. A oração que não é para fazer não é para a caverna não. Eu disse: ide. O que é? Você vai fazendo a minha obra e vai orando. E os sinais vão seguir você, não se preocupa não. Não é na caverna chorando. Vai fazendo a minha obra. Aí Jesus vira para eles e diz assim: vocês são meus discípulos, são minhas testemunhas. Agora vocês vão para Jerusalém. Depois dos 40 dias começou uma festa em Jerusalém. A festa em Jerusalém era muito grande e ia terminar com a festa do Pentecoste, 10 dias depois. E Jesus, sabendo disso, ele fala: voltem para a cidade e espere a promessa do Pai, que vocês serão cheios do Espírito Santo, a promessa que foi feita para vocês. E haverá um derramamento do Espírito na vida de vocês. Aí os discípulos agora, e eles dizem assim que quando Jesus está indo para o céu, eles se alegraram, eles estão unânimes, alegres, cantando e louvando ao Senhor. Como é que eles estão? Diga: cantando e louvando ao Senhor. Engraçado, eles estão indo para Jerusalém, eles chegam em Jerusalém, eles estão lá louvando e cantando ao Senhor, fazendo oração novamente dentro da caverna. Deus falou assim: olha, vocês são minhas testemunhas. E aonde eles estão? Orando. É verdade que já pregamos esses textos, que eles estão unânimes orando. Isso é maravilhoso quando a gente lê esse texto, que eles estão orando. Eles estão lá perseverando unânime, não só os discípulos, com outras pessoas, em torno de 120 pessoas. Estão aguardando a promessa do Pai. 120. Só que Jesus nunca falou para eles ficarem dentro de um quartinho. Falou assim: vocês são testemunha daquilo que eu fiz na vida de vocês. Vão para Jerusalém, porque Jerusalém está lotado de gente. Essa época do ano tem gente de todo canto da terra dentro de Jerusalém. Você vai encontrar egípcios, você vai encontrar os romanos que ali moram, você vai encontrar os medos, você vai encontrar pessoas de todos os lugares ali dentro. Vocês vão. Aí eles chegam lá, eles saíram da casa que eles ficavam trancados, saíram de novo da casa onde eles estavam trancados, foram para a pescaria, agora eles estão em Jerusalém. Mas só que eles estão diferentes, eles estão cantando e louvando. 10 dias cantando, orando e louvando. Ali havia pessoas da Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, Capadócia, vários locais. Vários locais estavam naquela grande festa. Só que louvar, orar e ler a Bíblia sempre foi normal para os judeus. Sempre foi algo da tradição judaica. Não havia diferença entre eles e o resto dos judeus. Eles estavam alegres porque eles conheciam Jesus. Mas eles estavam cantando e louvando. O que tem gente da igreja, dentro da igreja, cantando e louvando? Cantar e louvar dentro de uma igreja é normal. Até uma pessoa que nem é crente entra na igreja, canta, ora e louva. Do jeito dela, ainda que ela não seja crente, mas ela canta, louva e ora. Até que ela conheça o Evangelho. Né? Mas isso é normal. Então, quando a Bíblia diz que eles estavam unânimes dentro da igreja, mas Jesus disse: vocês vão e sejam testemunhas daquilo que vocês viram, daquilo que vocês ouviram, porque aproveita a oportunidade que lá dentro da casa, Jerusalém casa, dentro da casa de vocês, há gente que não me conhece, há gente que nunca me viu, e no meio desse povo todo, eu estou mandando um povo diferente, um povo agora que é o meu representante.
É o povo que agora, que já tem, Jesus havia soprado sobre eles o Espírito. Não havia derramado dons, mas o Espírito já estava sobre eles. Dons não, mas o Espírito sim. Então Jesus está falando, eu estou usando vocês, porque vocês são a minha testemunha. E vocês vão, e os sinais vão acompanhar vocês enquanto vocês estiverem indo. Jesus havia falado isso para os discípulos. Vocês podem ir, os sinais vão acompanhar aquele que crê. Vão beber alguma coisa mortífera, não lhe causará dano. Vão agora orar pelos enfermos, eles serão curados. E vão agora pôr a mão nos endemoniados, eles serão libertos. Vocês vão, porque aonde vocês forem, vocês estão sendo minhas testemunhas. E contem aquilo que eu fiz, ensine a eles tudo que eu vos tenho ordenado, a guardar todas as coisas, e sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que sou convosco todos os dias. Deus está falando com eles. Mas aí eles chegam, e eles querem ser mais um no meio da multidão. Jesus falou, não se pode esconder uma cidade edificada sobre ela brilha. Crente tem que brilhar. Crente faz a diferença, parece que é tudo a mesma coisa. Aí o erro dos discípulos, eles foram para dentro de Jerusalém, local certo, mas viraram multidão. Tome cuidado para você não virar multidão onde você está. Tome cuidado para você não ser mais um aonde você está. Aí olha só, eu fico imaginando como Jesus estava na praia olhando. Tem hora que eu fico imaginando Jesus na gente, né? A coisa deu errado, ele só, se ele tiver barba, né? Pois é, né? Mostrarei dura coisa deixar o Senhor. Não aprende? Passaram 10 dias, aonde eles estão? Só que ali havia povo de todo lugar. Tio, tia, primo, parente, obreiros. Aquele distante lá de Minaçu, aquele lá de sei lá de onde, do Pará. Havia pessoas de todo lugar. Aonde? Tudo reunidinho no mesmo lugar. Parecendo aquele ninzinho. Lindo, lindo de se ver. Agora eu pergunto, quando aquele povo, a Bíblia diz que eles olharam para eles diferente? Nenhuma vez. A Bíblia diz que olharam para ele e falaram, Pedro, vem cá. Não. Porque eles se tornaram mais uma voz na multidão. Estão louvando, estão, mas todo mundo louva. Estão cantando, estão, toda igreja canta. Irmão, mas eles não estão sendo luz no meio das trevas. Aí Jesus deve ter olhado lá para cima e falado, vou pegar esse caboclo. Eita Deus, vou mostrar para eles que eu sou Deus, que eles têm que me obedecer. Eu fico imaginando Deus olhando para o céu lá, não querem sair da caverna, não? Não querem ter coragem de pregar o evangelho dentro de Jerusalém, não? Não quer ter coragem de falar para sua avó, para o seu avô, que Jesus vive, que Jesus reina? Não quer falar para o seu filho que ele está indo para o inferno? Não quer falar que o céu é bom? Não quer mais pregar o evangelho no seu trabalho? Tem medo de perder o cliente? Tem medo de, se falar de Jesus, colocar um hino? Ah, se eu colocar um hino aqui no meu estabelecimento, no meu carro, as pessoas vão rir de mim? Aí lá vem Jesus, 10 dias de oração, aquele povo está lá, Senhor, Tu é grande, Senhor, Tu é linda. Senhor, Tu é grande, Senhor, Tu é lindo. Aí a Bíblia diz que veio como um vento impetuoso. Todo mundo ouviu, quem estava dentro, quem estava fora, começou a ouvir um barulhão. E começou o quê? Ver sobre eles como um fogo, línguas de fogo vieram, e eles começaram agora, todos aqueles que estavam escondidos, que não tinha nenhuma intrepidez, eles estavam lá, Deus pega eles e agora fala assim, vou mostrar o que eu quero para a minha igreja. Se não querem por bem, eu vou ensinar para eles. E o texto diz que eles foram cheios do Espírito, começaram agora. Quem era judeu começou a ouvir eles pregar na língua original daquela cidade. Quem era romano começou a ouvir falar em grego, em latim, começou a ouvir falar nas outras línguas. Aí a Bíblia diz, olha só o que é um crente cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, meu amado, que a multidão começou a se aglomerar, falando o que está acontecendo. Até então estava lá parado, era crente, mas não chamava atenção. Tem gente que está com a luzinha apagada,
apagada, não chama a atenção de ninguém, porque está dentro da caverna, achando que Deus que vai fazer para você. Deus está falando: sai da caverna, que eu vou fazer através de você, aleluia. Não vou fazer para você, vou fazer através de você. Aí o texto diz que eles começam agora a falar em línguas, a língua, e pregar o evangelho na língua nativa de cada nação que aqui está. E a Bíblia diz que a multidão, eles não haviam chamado a atenção de ninguém, o louvor deles não chamou a atenção, a união deles, sempre ver, pastor, está tão bonitinho, sem produzir fruto. É figueira, irmão, que vai ser lançada fora, cortada e paraná. Se não tiver fruto, Jesus vai lançar fora. Pode estar unidinho lá com a tua família, mas não está produzindo fruto. Pode estar unidinho até dentro de uma igreja, mas se está sem fruto, vai ser lançado fora. Entenda bem, Jesus está falando: não é isso que eu quero que vocês deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é para a glória de vocês, é para a glória de meu Pai. Não querem chamar a atenção, não querem pregar o evangelho, não, está com medinho. Ou você prega o evangelho, irmão, ou você vira sal insípido, que não serve para ser nada mais do que lançado fora. Aí Jesus agora começa a derramar poder, o poder da pregação do evangelho. E a Bíblia diz que todos que estavam ali naquela cidade começaram a aglomerar para saber o que estava acontecendo. Não, como é que pode ser no judeu pregar na minha língua? Como é que pode ser no judeu? Agora eles pararam, meu amado, de ficar escondido e estão pregando o evangelho, porque o Espírito Santo na vida do crente faz ele pregar o evangelho, faz ele falar de Jesus. Quem tem o Espírito Santo fala daquilo que o coração está cheio, aleluia. Eu não entendo uma geração que diz que tem um Espírito Santo. Pastor, eu não preciso falar em língua, eu não preciso, tá bom, você não precisa ter o dom de língua, não tem problema, mas o coração, a boca fala que o coração está cheio. Como é que a tua boca não vai falar que Jesus veio, que Jesus salva, liberta e ainda batiza com o Espírito Santo? Ele veio e ele voltará para buscar a sua igreja. Como é que pode uma nação, uma geração que diz que tem um Espírito Santo e não produz fruto? Como é que diz obreiros, presbíteros, missionários que não fazem nada, estão dentro da caverna, fazendo o quê? Eu não sei. E Jesus está falando: sai da caverna, porque eu quero fazer através de você. A Bíblia diz que aqueles homens agora começam a pregar e a igreja começa a crescer. Começa a pregar a igreja, sabe quando é que a igreja vai crescer? Eu vou ter que comprar o lote de lado, o lote de trás. É quando você, cheio do Espírito Santo, voltar a fazer aquilo que você foi chamado. Tem que dar glória a Deus, tem que louvar a Ele, tem que estar na sinagoga, tem que estar no lugar certo, Jerusalém, obedecendo, mas tem que pregar o evangelho, prega o evangelho dentro da tua casa, para a tua família, para os teus amigos. Não tenha medo, prega o evangelho, aleluia. Aquela irmãzinha que chega na igreja e começa a ficar sentadinha até o Espírito Santo pegar ela. Aí daqui a pouco ela já está falando: Deus é bom, Deus é maravilhoso. Na língua humana, na língua celestial, ela está glorificando. Ela sai daqui como uma tocha e prega para o filho, e o filho é salvo. Prega para o tio, e o tio é salvo. Prega para o parente é salvo. Porque Jesus disse: eis que estou convosco. Você não vai sozinha, eu estou com você. Você não vai sozinha. E o sinal vai acompanhar aquele que estiver obedecendo, aleluia. A igreja começa agora a crescer, de anônimos começa a ficar conhecido. E no meio, na hora que a gente começa a ficar conhecido, tem pessoas que vão criticar, porque aquele povo começou a falar: uns, é Deus que está fazendo isso. Outros, uma hora dessa da tarde, estão embriagados, cheios de pinguinha. Preocupa não, irmão. Preocupa que o seu dom, irmão, se interessa que o seu dom está vindo é do céu. O teu chamado é do céu. Aleluia. Se você fala, está falando em parte de Deus. Você é porta-voz daquilo que Deus está mandando você falar, que é pregar o evangelho. Não preocupa com profecia lá, baxúria, que Deus, não, filho, não. Pregue o evangelho para toda criatura. Ensine ele a guardar o evangelho. É isso que Deus quer de você. E o povo agora começa a ser cheio da unção. E começa de anônimo ficar conhecido. Tem muita gente, irmão, que quer viver na caverna e quer ser conhecido. Senhor, ninguém sabe do meu milagre. Sai da caverna, irmão. Senhor, ninguém me vê. Sai da caverna, ninguém vai te ver mesmo não. Porta trancada, o Jesus vai chegar lá só para te corrigir.
Jerusalém é lotado de gente, Deus tem uma oportunidade. Agora os homens começam a entender como é que Deus trabalha, e Deus se agrada daquilo. Foi Deus que fez e Deus se agradou, é Deus que faz, e é Deus que se agrada. Eu não sei se Deus já fez na sua vida, mas se Deus fez na sua vida, Deus se agrada quando você continua. Porque olha como agora estão os discípulos. A Bíblia diz que em Atos capítulo 3, Pedro e João vão subir na hora nona, 3 horas da tarde, ao templo chamado Formosa para orar. Olha a diferença. Aonde eles estavam? Escondidos, com medo do Covid, com medo do desemprego. Mas começaram a pregar o evangelho porque Deus deu uma brasazinha acesa, deu um... Né? Tem hora que Deus tem que pegar os irmãos, irmão, e passar por um hospital, passar por um desemprego, um capotamento, para o caboclo sair da caverna e falar: pastor, Deus me livrou daquele acidente, foram 22 capotadas, o carro partiu em 4, mas saí ileso. Aí começa a falar que Deus é bom, que Deus cura, batiza, liberta, aleluia, volta a lembrar do chamado de Deus. Tem hora que Deus tem que apertar, Deus apertou, pegou eles naquele local de trabalho, onde eles estavam, o local onde ninguém estava, vamos ficar aqui quietinho, dentro da igreja, sentado no banco, né? Dentro da igreja sem fazer nada, já está bom. Deus, até o momento que Deus pega e coloca um foguinho embaixo e fala: peraí, minha filha, deixa, eu tenho um jeito especial de tratar com cada um. Agora como é que está João e Pedro? Agora eles são diferentes. Já não tem medo do Covid, já não tem medo do judeu, já não tem medo do desemprego. 3 horas da tarde eles vão orar lá no Templo Formosa. Aí a Bíblia diz que era levado um paralítico lá para pedir esmola. Aí Pedro e João estão chegando, o paralítico olha para eles e estende, acredito eu, que estende a mão, porque está pedindo esmola, estendeu a capa, não sei, e foi pedir esmola. Pedro diz assim: olha para mim. O paralítico deve ter regalado aquele olho, pá! Batido o olho lá em Pedro e João. Pá! O que o paralítico estava esperando de Pedro e João? Talvez uma esmola, com certeza. Pensou assim: o cara mandou olhar para mim, vai sair uma esmola boa. Hoje eu lavo a burra. Hoje eu vou aqui sair com o bolso cheio. Tá? Eu vou perguntar: quantos paralíticos não tem na tua casa, longe do evangelho, sem conhecer Jesus, sem batizar, sem tomar ceia, que está olhando para você? Eu pergunto: o que você tem para oferecer para eles? Porque quando o paralítico olhou, ele estava querendo alguma coisa. O que o paralítico queria, o que o crente tinha para dar, são coisas diferentes. Talvez tenha gente lá na sua casa que olhe para você e está querendo a comida do final de semana, mas você dá aquilo que o reino de Deus tem dentro do seu coração. Você vai dar um alimento diferente para ele, e ele vai sair saciado. Ele chegou lá pedindo uma esmola, pedindo uma ajuda, pedindo um socorro, talvez até pedindo uma oração, mas se tu é cheio do Espírito Santo, Pedro vai falar assim: olha para mim, você está esperando receber o quê? Ele diz: eu não tenho ouro, tá? Olha, ouro eu não tenho, prata eu não tenho. Antes eles estavam escondido, lá dentro do quarto, com porta fechada, mas agora eles estão falando: aquilo que eu tenho para repartir com você, em nome de Jesus o Nazareno. Toma teu leito, levanta e anda. E tendo pego na mão do paralítico, colocou ele em pé, e a Bíblia diz que num salto ele levantou, porque teve alguém para pregar o evangelho, teve alguém para ter coragem de fazer uma oração, aleluia, lá e tu andarabás. Teve alguém com coragem. Quantas pessoas estão do teu lado e estão paralíticos, estão enfermos da alma? Quantas pessoas estão do teu lado e Deus está falando: sai da caverna, destranca essa porta, receba da unção que eu tenho para você. A unção para fazer a diferença aonde você for, aonde você entrar, aonde você estiver, você vai fazer a diferença, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você é diferente, você é uma luz que brilha nas trevas. Quantas pessoas estão do teu lado, jovens, que tem jovens na faculdade pensando em suicídio? Quantas pessoas que estão do teu lado pensando em separação, divórcio? Quantas pessoas estão desesperadas por uma resposta, uma palavra de ânimo? Você fala: Senhor, eu estou louvando, eu estou até cantando,
Eu até no culto domingo eu fui. Mas Deus está falando, filha, isso tudo até o judeu faz. Isso é vida, dizimar, ofertar, cantar, louvar, é o básico do evangelho, irmão. Mas ir dar fruto é para quem me ama. Ir para dar fruto é para quem crê em milagre. Quem vai e prega, crê que eu estou lá do lado. Ah, Deus, como crerão se não ouvirem, como ouvirão se não há quem pregue. Pregue o evangelho. Aí Pedro e João agora experimentam um grande milagre da parte do Senhor, sabe por quê? Porque eles estão fazendo aquilo que o Senhor é agradável. E essa unção pega. Agora entenda, a Bíblia vai dizer que Estevão, homem cheio do Espírito Santo, ele é levado para dentro da sinagoga. Dentro da sinagoga ele começa a pregar. A sinagoga chamava assim, Sinagoga dos Libertos. Olha como é interessante, Sinagoga dos Libertos. Mas quando ele começa a pregar para os judeus da sinagoga sobre Jesus, eles ficam irados. Tu acha que quando você for pregar para a tua família vai ser só flores? Tu se prepare. Mas não te preocupe, Jesus está contigo, aleluia. Tu não morrerá, tu não vão se levantar. A Bíblia diz o quê? Que começaram agora a pagar pessoas para mentir a respeito de Estevão, falando que Estevão estava blasfemando contra Deus. E pegaram Estevão agora, saíram da sinagoga e levaram para o Sinédrio, local onde essas causas eram julgadas. E ele começou agora a pregar. A Bíblia diz, irmão, olha aqui que é um homem que está fazendo a vontade de Deus. Eu não sei se você já se sentiu assim. Eu já vi em alguns irmãos um brilho. Eu não sei se você já teve essa experiência de você olhar para o rosto de um crente e olhar para ele e falar, você está diferente. Teve alguma coisa, não é humanamente falando, o rosto do cara quando ele aceita Jesus, quando ele é fiel, o rosto de um jovem, o jovem brilha, a feição dele muda, assim como uma pessoa endemoniada, a feição muda. Eu já vi pessoas endemoniadas, irmão, que o rosto dela transfigurou na minha frente, a feição da moça transfigurou. Você tirasse uma foto, tu falava, não é ela, mas era, estava endemoniado. Assim como o homem cheio do Espírito Santo transfigura, a Bíblia diz que eles olhavam para Estevão e viu como o rosto como um anjo, brilhava. Eu pergunto, quando é teu parente está olhando para você, eles estão vendo o brilho do Espírito Santo, eles estão vendo uma diferença. Quando os teus amigos, quando os teus companheiros, teus clientes olham para você, eles têm que dar um passo atrás e falar assim, brilha, tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. Essa terra não entende, este mundo não compreende, porque as coisas de Deus são loucura para este mundo, só se discerne espiritualmente, mas o brilho se chama Espírito Santo, que está na vida da pessoa. Deixa brilhar, deixa brilhar, deixa brilhar, deixa brilhar. Levanta a tua mão e diz, Senhor, brilhe em mim, aleluia. Deixa brilhar. Brilho incomoda. Perguntaram para a cobra, no momento que ela foi comer o vagalume, por que você quer comer o vagalume? O vagalume é tão pequenininho, não vai encher nem um buraquinho do seu dente, e você nem come vagalume. A cobra respondeu, eu só quero comer ela, morder ela, mastigar, porque ela brilha, porque ela brilha. Quanto mais brilha, irmão, mais vai ter gente perseguindo. Mas não se preocupe não, vai acontecer como Estevão. Estavam levando ele para ser apedrejado, mas a Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu Jesus à direita de Deus, olhando para ele. Ele viu o trono do Pai. Não se preocupe, estão perseguindo aqui, mas você está olhando lá em cima, e lá em cima está olhando para você, em nome de Jesus. A Bíblia diz, ele viu a glória de Deus. Não tem como ver a glória de Deus vazio, não tem como ver a glória de Deus sem o teu rosto estar brilhando pelo Espírito Santo, aleluia, não tem como. Tem gente que está mais seca, irmão, do que uma vara de árvore morta, e está falando, estou cheio do Espírito. Não está não, irmão. Espírito Santo é esse que não te tira da caverna, que não faz você brilhar, que a tua boca não fala mais de Jesus. Esse espírito não é só se for de porco, porque Jesus não está se contaminando com o mundo. Jesus te chamou e batizou aquele povo, foi para eles fazer um barulho. Nós somos diferentes. Levantar o peito assim, estender o peito, levantar a cabeça e falar assim,
eu sou porta-voz do meu Senhor Jesus Cristo, eu sou enviado, eu sou missionário, eu sou um crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu prego a palavra de Deus, do meu lado há anjos, ele se acampa ao meu redor, a Bíblia diz que Deus tem promessa na minha vida, é Ele que me guarda, aleluia! Levantar a cabeça com alegria, com honra. Mas aonde, vou te contar, a Bíblia diz que Estevão estava lá, quem estava lá? Do lado também, Paulo era Saulo, não tinha se convertido ainda. Estevão vai ser morto, primeiro mártir da igreja. Agora eu pergunto para você, nessa história, talvez você nunca tenha parado para pensar, Atos 8, de Atos 6 a Atos 8, iniciando a perseguição de Estevão, até a perseguição da igreja. Eu pergunto, lá estava Estevão, ele estava na sinagoga, depois ele foi levado para o Sinédrio. Aonde estavam os outros? Onde estava a igreja cheia do Espírito Santo? Aonde estavam os outros irmãos que podiam ter lado, não, você não vai morrer sozinho, não. Então está sendo acusado, está sendo caluniado, levado para ser morto, apedrejado. Cadê Tiago? Cadê Pedro? Cadê João? Onde estava? Tudo bem que algum podia estar em outro local distante, mas cadê o resto da igreja? Estava sozinho. Tem gente que quer deixar os outros sozinho na hora do vamos ver do evangelho. Não, isso é trabalho do pastor. Trabalho da pastora. Está sabendo que a gente está sozinho, não liga para a gente. Está sabendo que o irmão está sendo apedrejado, e está em casa, fecha o coração. Não, vou lá não, porque eu vou morrer também. Talvez se tivesse 2 crentes orando, como Pedro, quando estava preso, a igreja foi orar, Deus libertou a Pedro. Mas o texto não diz que a igreja estava em oração. O texto não diz que ninguém foi libertar Estevão. A Bíblia diz que Estevão estava lá e morreu, vendo a glória de Deus. Mas morreu sozinho. Morreu apedrejado. Infelizmente tem hora, irmão, e tem pessoas que não recebem vitória que está desse jeito. Sabe por quê? Porque foi exatamente depois da morte de Estevão, capítulo 8, verso 1, que diz assim, e Deus, lógico, e tudo é permissão de Deus, que veio uma grande, logo depois da morte de Estevão, veio uma grande perseguição sobre a igreja de Jerusalém. É uma igreja que não queria se comprometer e mostrar que era crente. Não quer se mostrar que é crente lá no seu trabalho, não? Depois não pergunte por que você perdeu ele. Porque se você fosse fiel, lá no seu trabalho, tivesse coragem de honrar Jesus, Jesus honrava você lá. Não quiseram ir lá e colocar o peito, e falar assim, espera aí, não vão matar esse homem não, for 50 lá. Vocês não vão apedrejar esse homem não. Não vão apedrejar, é homem de Deus. Na hora que o pastor é perseguido, pouca gente se levanta para defender ele. Todo mundo fica só assistindo de casa. Só que Deus está assistindo a tua vida do céu, meu irmão. Deus está olhando lá do céu. E Deus viu a falta de compromisso de algumas pessoas. Não quer, pastor, eu não quero ter problema com meu marido. Não quero ter problema com meu filho. Não quero ter problema com a minha esposa. E Deus está ouvindo lá do céu. Falando, olha, se você tivesse coragem de ter problema, porque eu vim trazer espada, não vim trazer paz. Se você tivesse coragem de ter problema, eu salvaria tu e tua casa. Mas como você se omitiu, não quer ter problema, eu vou mostrar que eu, Deus, vou mandar o problema para você. E a Bíblia diz que agora que eles evitaram o problema, não foram defender Estevão. Agora, o que a Bíblia diz em Atos capítulo 8? Veio grande perseguição depois da morte de Estevão. Fala, nós matamos Estevão e aqueles bobos não fizeram nada, vamos matar e todo mundo. Pegaram espada, pegaram o carro e saíram para matar todo mundo. Sabe o que aconteceu? Todo mundo teve que fugir. Estava dentro da sua casa, teve que passar a mão na malinha e fugir. Aí a igreja de Jerusalém agora tem que sair fugido. Por quê? Porque não quis se envolver. Teve que sofrer, porque não quis se envolver. Porque tem gente passando por isso e não percebe. Não quero me envolver, vou ficar em casa, nem bom dia, nem boa noite, vou dar no WhatsApp para não envolver. Irmão, tem gente que olha o WhatsApp da igreja, parece que transmite Covid. Tem coragem de dar um bom dia, uma boa tarde, para não se envolver, para ter que ninguém pedir nada.
Não vou pedir nada não, irmão. Não vou pedir nada não. Mas o pior de não se envolver com o WhatsApp é você não se envolver com nada do reino de Deus. Aí depois a perseguição vem, porque quem não tem coragem de lutar uma batalha com o inimigo, dá espaço para ele. A Bíblia diz, resistir o diabo, é ele que vai fugir. Mas se você não resiste, ele toma território. Aí você acha que está tudo bem, daqui a pouco teu marido está com a outra, daqui a pouco está desempregado, daqui a pouco tua mulher está doente. E não fala, Senhor, não me envolveu. Não se envolveu, mas a luta foi na sua casa. Você não foi para a luta, mas a luta chegou na tua casa. E muita gente está passando por isso e vai passar por isso, infelizmente. A igreja de Jerusalém passou. Mas quando a gente passa por uma luta e aprende, nós crescemos. O evangelho, o nome do Senhor é glorificado, a igreja cresce. Porque a Bíblia vai dizer, irmão, que esses dois homens agora, primeiro sai toda a igreja de Jerusalém, tem que sair fugida, ficando só os apóstolos. Depois os apóstolos agora vão pregar, vão começar a pregar e fazer viagem missionária. Paulo e Silas agora vão fazer viagem missionária, eles vão chegar em Filipe, onde eu cheguei no texto. Agora eu volto para o texto onde eu comecei. Vão chegar lá em Filipe. Quando eles chegam lá em Filipe, tem um rio, e eles começam a procurar onde tem lugar de oração. Porque crente cheio do Espírito Santo ora, irmão. Crente cheio do Espírito Santo se envolve com quem? Com crente. Eu não entendo esse povo que diz que é cheio de lavado e remido no sangue do Cordeiro, irmãos, obreiros. Mas quando vai se envolver, envolve com parente desviado, com gente desviada. Irmão, a gente vai morar num céu de crente, a gente não vai morar num céu desviado, não. Se você se envolve lá, você tem que ser luz. Pastor, estou lá no meio. Tá, então vai ser luz. Glória a Deus, honra o nome do Senhor. Mas se não, irmão, sai voado, porque lá não é teu lugar. Aí, Paulo e Silas, quando eles chegam em Filipe, o que é que eles vão fazer? Tem crente por aqui? Ouvi falar que ali do lado do rio, tem um bando de mulher que junta à tarde, no sábado, né, para orar. Aí onde eles vão pegar beco? À tarde? Não, vou para casa de gente desviada. Não, foram orar lá no lado do rio. Né? Aí eles estão caminhando para o lado do rio. E vão agora encontrar aquelas mulheres, que a Bíblia diz que Lídia, ela vai ouvir Cristo, ouvir a pregação de Cristo, através de Paulo e Silas. E ela vai se converter. E ela se converte porque ele tem coragem de pregar o Evangelho. E ela até constrange ele para ficar lá na casa. Foram vários dias que ele ficou por lá. E ele ganha aquela família para Jesus, batiza ela e toda a casa, e ali começa uma grande igreja, tá? E ele volta para a cidade. Quando está passando na cidade, vem uma jovem. A Bíblia diz que por vários dias, ele passando agora, tem uma jovem com um espírito, no grego é piton, espírito de adivinhação. Aquela menina está com um espírito maligno nela. E começa agora a gritar. O texto diz que por vários dias, Atos 16, por vários dias, Paulo e Silas iam orar, e aquele espírito maligno falando, são homens de Deus, eles pregam a verdade, são homens de Deus, eles pregam um demônio. Eu acho que é um demônio suicida. Eu nunca vi isso. Demônio, em vez de ficar quietinho, irmão, em vez de ficar caladinho para nem beirar, agora eles estão sendo porta-voz, canal, para que todos conheçam quem é Paulo e Silas. Irmão, quando Deus quer, usa o inimigo para abençoar a gente, para honrar a gente. Você fica preocupado, não. Quem cuida de Paulo, quem cuida de Silas, é Deus, irmão. Quem cuida da igreja é Deus. Quem cuida da minha vida é Deus. Quem cuida da tua vida é Deus. Irmão, quando Deus manda, até o diabo anuncia quem você é. Eu vou voltar a repetir. Quando Deus quer, até o diabo anuncia quem você é. Parei, aleluia. Parei ao lado de estava indo para a faculdade de Anápolis. Parei ao lado de uma parada de ônibus. A mulher sentou no meio fio, 2 metros, estava com roupa normal, sem Bíblia, sem nada, 2 metros de mim. Daqui a pouco eu começo a olhar para aquela mulher, o Espírito começa a comandar, eu olho para ela, ela olha para mim, olha para ela olha para mim, olha para ela. Aí daqui a pouco, sabe aquela trocada de olhar assim, daqui a pouco, você é crente, não é? Deu vontade, foi quem te revelou, irmão, não foi o Espírito Santo não, mas quem te revelou conhece. Eu te odeio. Eu vou me suicidar, eu te odeio. Irmão,
Quando a gente é crente, o mundo espiritual reconhece, aleluia, você não está entendendo, o céu reconhece, o mundo espiritual reconhece. Quando aqueles homens passaram, o demônio estava falando, lembra lá Jesus com o endemoniado gadareno? Ó filho do Deus Altíssimo, que nós temos a ver contigo, não chegou ainda a nossa hora, conhecia quem era Jesus, só que o diabo também conhece quem é você. Meu amado, eu pergunto para você, se o diabo tivesse numa pessoa e você passasse, o que o demônio falaria a teu respeito? Porque muitas pessoas, obreiros, passaram por aquele território, muitos homens judeus, muitos sacerdotes passaram por ali, mas não há história de nenhum daquele demônio virar, é servo de Deus Altíssimo, é servo, o diabo não anda fazendo isso para qualquer um não, mas quando um homem de Deus passou, quando um homem de Deus esteve ali, ele começou a falar, eles são homens de Deus, há um brilho diferente nele, há uma unção diferente, há algo diferente no crente, há algo diferente no crente, há algo diferente no crente. Quem é crente tem algo diferente, tem algo diferente. Se não tem é porque não é crente. Quem é crente tem o Espírito de Deus, essa é a diferença. Se não é diferente, se não é diferente é porque já não tem o Espírito de Deus. Quando aquele demônio olhou para Paulo e Silas e falou, homens de Deus, o que falariam de você? O que falariam da tua vida? Qual é a palavra que eles lançariam a teu respeito? Sei. Meio barra, meio tijolo, sei. Esse aí é dos meus. Eu já vi um demônio tomar conta de um corpo, o pastor foi expulsar. E o diabo falou, tu não me tira daqui não, tu é dos meus. Eu conheço a tua casa, conheço a tua vida. Tu é dos meus. Agora aquele homem, passando, aquele demônio, eles são homens de Deus. Sabe o que eu encontro? Eu encontro Daniel capítulo 3, Nabucodonosor, falando para Sadraque, Mesaque e Abednego, porque trocou o nome deles era Misael, Ananias e Azarias. Eu vejo o diabo querendo tirar da tua vida aquilo que faz a diferença, o brilho do Espírito Santo. Eu vejo o diabo lutando para te fazer mais um no meio da multidão, falando, vou te dar o reino. Se vocês se prostrarem, não vão para a fornalha. Se vocês se prostrarem, vão ser igual a todo mundo, vão ser mais um na multidão. Mas ele saiba tu, ó Nabucodonosor, que meu joelhinho não se dobra, não se vende. Quer lançar na fornalha, pode lançar, pode acender 7 vezes mais. Não tem problema, se Deus quiser me livrar, Ele me livra. Se não, hoje eu encontrarei com Ele no céu. Mas eu não te adoro, eu não te adoro. Quando eles foram jogados na fornalha, aquele que falou com Pedro, aquele que falou com Silo, aquele que falou com Tiago, aquele que entrou naquela casa, aquele que ressuscitou, estava lá, ele era o quarto homem da fornalha. Quem brilha não anda sozinho, quem tem o Espírito Santo não está sozinho na batalha, não está sozinho na guerra, não está sozinho na peleja. Você não está sozinho. Saia da caverna que você vai ver o milagre que Deus tem para você. Tenha coragem de começar a ser um instrumento na mão de Deus. Se coloque de pé, não.